Olá, queridos, graça e paz, que bom, mais uma vez juntos na nossa reciclagem ministerial. Reciclar para avançar, reciclar para crescer, reciclar para memorizar, reciclar para não retroceder. Você sabe que o que não é reciclável é descartável. Então, que a gente saiba selecionar, que a gente saiba aquilo que é preciso ser retirado definitivamente da nossa vida e aquilo que precisa ser reciclado. Né? Reciclar é renovar, é aprimorar, é aperfeiçoar, é repaginar, é organizar, é também planejar. Portanto, reciclar para avançar, reciclar para crescer, reciclar para memorizar, reciclar para não retroceder. Gosto de lembrar sobre os nossos canais virtuais, a importância dos nossos canais virtuais, a importância de você interagir e de você também passar à frente, divulgar os nossos canais virtuais de missões, porque nesses canais nós estamos sempre procurando manter você informado e atualizado sobre tudo o que se passa na sede. Então, busque essa sintonia e também divulgue, por favor. Nós estamos aí numa batalha grande para chegarmos ao mínimo de 1.000 inscritos, para termos mais benefícios e mais, mais acessos às ferramentas do canal do YouTube. Então, nós precisamos chegar a 1.000 inscritos. Você pode nos ajudar. Você, líder local, igreja local, encoraje os membros a também participarem, inscreverem-se lá no nosso canal do YouTube, tá bem? Essa, então, é um reforço que eu dou, que nós estamos em campanha, ok? Me ajude, por favor, para a gente ter mais acesso e, com certeza, como eu sempre digo, me ajude a te ajudar. Quero falar desse ponto que, para mim, é um ponto que eu entendo. Eu entendo quando vejo, às vezes, pessoas titubeando com essas questões da fidelidade com a vida financeira, porque a graça de Deus, ela vai cortando, sabe? A cada momento a gente vai crescendo, como Pedro disse mesmo, crescendo na graça e no conhecimento. E acreditem, possivelmente a última área que Deus tocou profundamente na minha vida foi na área financeira. Agora, quando toca mesmo, meus amados, aí é aquilo que o apóstolo Miguel Ângelo diz, nós nos tornamos semeadores compulsivos. Então, a mim me causa muita alegria falar desse momento, saudar as nossas igrejas. Olha, hoje mesmo o nosso Nivaldo de Paracambi mandou uma semente poderosa para as nossas missões, graças a Deus. A nossa Manerli também, de Dourados, Mato Grosso do Sul. A nossa Bispa Ieda, Jaboatão, mandou sua semente essa semana. Glórias a Deus. Uma outra pessoa também que mandou uma semente maravilhosa, nossa irmã Cleusa, lá de Brasília. Então as pessoas, a nossa irmã Débora também, outra semeadora que tem se envolvido conosco nesse tocante ao dar e receber, sem contar as nossas igrejas locais. Graças a Deus, Deus seja louvado, porque hoje a maioria das nossas igrejas locais já entendeu isso. E quando você, então, entende essa questão e passa a não negociar mais com isso, você prioriza, você entra nesse plano de investimento celestial. Disponibilidade, sustentabilidade e prosperidade. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, vai do 6 ao 12. Né? Desde o 6 ao 12, eu não vou nem explicar para você aqui, mas lá você tem base para isso. Então, quando você aproveita essa oportunidade que nós começamos a entender que foi uma oportunidade que Deus deixou para os seus filhos e faz o seu depósito numa dessas contas que eu sempre mostro para você e depois manda o seu comprovante no nosso e-mail, o e-mail de missões, bispodaniel@igrejacristovivre.com.br. E quando você faz isso, você demonstra que você se associou comigo no tocante ao dar e receber. Você entendeu que, primeiro, você não pode jamais deixar de enviar os seus dízimos à sede, porque você tem uma ligação espiritual, financeira, com uma instância superior. Assim como Abraão fez com Melquisedeque, você deve fazer com o nosso ministério, mesmo você sendo líder de uma igreja.
Você não pode cortar esse cordão umbilical, porque senão você desmente a sua ligação denominacional. Então, o dízimo dos dízimos tem que ser enviado para a sede. E quando você entende isso, você entendeu como funciona o reino de Deus, você entendeu que é selo desse apostolado, como também eu sou, e você também começa a abençoar a minha vida ministerial, porque eu posso, no meu relatório, incluir também a sua semente e testemunhar e fazer parte da minha vida ministerial também a sua semeadura. Você demonstra a sua aprovação ao meu chamado ministerial. E aí eu uso esse quadro que eu tenho mostrado para você, que é uma visão que Deus me deu. Desde os últimos 6 meses do ano passado, Deus me deu essa visão em Filipenses 4, do 14 ao 19, do PIC, do Plano de Investimento Celestial, e que vai do capítulo 4 de Filipenses, do versículo 14 ao versículo 19, quando o apóstolo Paulo fala à igreja dos Filipenses que aquela igreja se associou com ele no tocante ao dar e receber. Eu posso fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo. E ele vai dizendo, no versículo 17, ele diz que ele não procura donativo, ou seja, não é caridade, não é... Sabe que tem gente que às vezes pensa, mas o meu dízimo é muito alto, eu não posso dizimar esse valor todo para a sede, sabe? Eu preciso administrar isso, eu posso gerenciar isso, eu posso pulverizar isso, eu posso abençoar outros lugares, meu amado. Não faça isso. Se você fizer isso, deixa de ser um dízimo. O dízimo não é para ser administrado por você. O dízimo dos dízimos é para ser administrado pelo apóstolo Miguel Ângelo, que é o profeta sobre a sua vida. Sabe? Que representa Melquisedeque sobre a vida de Abraão. Então, esse cordão umbilical tem que ser cumprido. E o teu dízimo tem que ser mandado integralmente e tem que ser informado para a diretoria de missões. Por quê? Porque eu faço toda essa organização, esse planejamento dos meus relatórios mensais. E aí, quando você entende isso, você então cumpriu, sabe, o ciclo perfeito dessa generosidade, da visão espiritual financeira. E aí o versículo 19 diz que o meu Deus... Porque se você pensar em donativo, diz que Paulo no versículo 17 diz, eu não procuro donativo, eu procuro algo que aumente o fruto do teu crédito, sabe? O fruto que aumente o teu crédito. Que fruto é esse? O fruto da justiça, o que é justo ao Senhor, sabe? E depois no versículo 19 ele diz, o meu Deus, e o meu Deus. Sabe que algumas pessoas, amados, líderes, queridos, que às vezes querem abrir igrejas locais e pensam que é o apóstolo que vai suprir as necessidades. Não, amados, nós até ajudamos, abençoamos, claro, o nosso ministério é abençoador, é generoso, mas o ministério que instituiu, as igrejas que instituiu, elas são geradas de um compromisso de fidelidade de cada um com Deus. Primeiro, chamado para ser um pastor, um líder de uma igreja, Cristo vive, uma igreja da última reforma protestante. Depois, a visão de ligação apostólica com o selo apostólico que está sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo. E depois, essa visão de fidelidade à doutrina e às finanças. Isso está no ciclo perfeito. Aí eu posso dizer que do meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Eu sei que ele está sempre ligadinho conosco e com certeza ele vai se alegrar em ouvir, que eu me lembro agora de uma pessoa, um dos grandes testemunhos, o nosso bispo Tuchinski de Blumenau, estava passando por um momento difícil e eu tive a oportunidade de ter uma conversa com ele e disse, bispo, o amado vai perseverar. Seja fiel nesse pouco, persevere, avance, nós vamos ficar juntos em oração e Deus vai fazer, sabe? Nós não temos condições de lhe ajudar financeiramente nesse momento, naquele momento que ele estava atravessando, mas eu tenho certeza que Deus já revelou o seu coração para nós. E eu vou compartilhar com o apóstolo, nós vamos entrar em oração, amados, e rapidamente o bispo Tuchinski saiu daquela situação. Hoje a nossa igreja que estou vivendo em Blumenau é uma das grandes dizimistas. O bispo Tuchinski geralmente manda seu dízimo e ainda manda uma oferta, quase que 60% do valor do dízimo. Tem feito isso. Então, bem-haja, isso é reagir no espírito. E só tende a crescer. Então, vocês estão entendendo como é que isso funciona? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ou seja, a riqueza em glória do Senhor são recursos ilimitados. Há de suprir em Cristo Jesus cada uma
das suas necessidades. Eu profetizo sobre a sua vida, né? Eu sei que às vezes é uma luta, é uma dificuldade realmente, é uma luta ferrenha. Todos nós temos, porque os desafios são muito grandes. A máxima da economia do mundo é que os recursos são escassos e o consumo é ilimitado. E é isso mesmo, a nossa carne sempre vai ver isso. Só que com a visão espiritual, com o planejamento de Deus, e nós vamos falar um pouquinho disso daqui, um pouquinho não, bastante sobre isso já no nosso tema, funciona. O certo, amados, nunca deu errado. E com Deus é o certo. E ele diz que há de suprir, segundo a sua riqueza em glória, cada uma das nós. Sabe que tem gente que não entende esse versículo e diz, inclusive os leigos, né, os da lei, costumam dizer assim, esse versículo de Filipenses 4,19, Deus está dizendo que ele supre segundo as nossas necessidades. Desculpe, é ignorância. É ignorância. Ele supre cada uma das nossas necessidades, mas no início do versículo diz que não é conforme as nossas necessidades, é conforme a sua riqueza em glória. Então são recursos ilimitados, e depois ele diz, em Cristo Jesus. Esse em Cristo Jesus é que nos dá a sabedoria, a maturidade, o amadurecimento, para que com a mente de Cristo, com a orientação de Cristo na nossa vida, nós possamos então investir. Nunca mais gastar, mas investir. Quem gasta, consome. Quem investe, multiplica. Então, dinheiro você gasta, semente você multiplica. Fruto da justiça, fruto que aumente o seu crédito. São recursos ilimitados e consumo orientado, conforme esse quadro que eu sempre mostro aí para você sobre o nosso plano de investimento celestial. Como profeta, eu posso profetizar isso hoje na sua vida. Receba porque eu recebo para mim, para minha casa e compartilho com você, ovelha interativa fiel, você, Igreja Cristo Vive fiel, líder fiel, para a sua vida, sua família e ministério. Em nome de Jesus, recursos limitados e consumo orientado. Agora sim, depois desse momento que tanto alegra o meu coração, também vem um momento que nós no nosso ministério chamamos de momento mais importante da nossa reunião, que é quando vamos tratar especificamente do tema. Esta série que tem encantado o meu coração. Chegamos à parte 5 da série Poder. Poder. Hoje, com essa palavra que nós vamos estudar sobre essas questões, planejamento. Então, poder de Deus, planejamento. O apóstolo Paulo, quando fala a Timóteo, ele diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Às vezes, nós olhamos isso aqui e pensamos assim, são 3 tipos de poderes, três tipos de espírito. É um espírito de poder, outro espírito de amor, outro espírito de moderação. Mas o espírito é um só. Ele diz, espírito, ou ele é de covardia, e aí nosso apóstolo tem dito, o covardia, o espírito de Deila, o espírito de Deila do grego, o espírito de medo, né? O espírito de covardia, o espírito de pavor, o espírito de falta de fé, o espírito que não confia nas promessas de Deus. Ele diz, a dúvida na fé é fé no diabo. Olha que coisa, hein? Quem duvida da fé tem fé no diabo. Então, ele diz, mas o espírito que Deus nos deu não é esse. Não é um espírito de covardia. Não é um espírito de medo. Não é um espírito de frustração. Não é um espírito de falta de visão. Ele diz, mas de poder, de amor e de moderação. As características do Espírito de Deus são poder, amor e moderação. E aí nós entramos, então, com essa... Eu coloquei em vermelho a palavra Espírito. Eu quero agora falar com você sobre essa palavra planejamento, porque a moderação, ela fecha, né, as 3 características do Espírito, e eu poderia adequar essa palavra, então, fechando essa máxima do texto, né, a uma palavrinha muito especial chamada planejamento. Planejamento,
que do hebraico é planos, né? Planos, projeto, é transformar algo sinuoso em plano, planejar, tornar plano, planos do hebraico. Então, agora eu desdobro aí com você essa palavrinha, então, em planejamento, plano, projeto. Está vendo? Planejamento, plano, projeto. São palavras interligadas. Planejamento é o plano do projeto, é tornar plano aquilo que é sinuoso, é planejar, é tornar acessível. E isso está ligado à visão, organização, foco e realização. Sem essas posturas, você não organiza, você não planeja. Agora, onde está o nosso planejamento? Onde ele começa? Ele começa com visão. Se você não tem visão, você não tem nada. Quem não tem visão, não tem nada. Nosso apóstolo Miguel Ângelo sempre diz que quem tem visão tem provisão. E quem não tem visão, já não tem nada. Começa por aí. Bispo, mas então, qual é a visão? Primeiro, entenda, nunca, para nós, filhos de Deus, nunca a deste mundo. Nunca as circunstâncias. Porque se você fosse deixar levar pelas circunstâncias, meu amado, você vai ouvir, por exemplo, muita gente dizer que o universo está morrendo. E é uma verdade. Uma verdade humana é que o universo está morrendo. Essa é uma realidade natural. E aí você, filho de Deus, vai dizer o quê? Olha, o universo está morrendo, salvem o planeta. E aí nós vamos começar a orar e a fazer campanhas. Claro que a gente, lógico, que nós somos pessoas, digamos, com a nossa consciência, né? Não estou aqui querendo tirar a consciência de responsabilidade e cidadania de ninguém. Claro que nós vamos fazer tudo aquilo que pudermos pela sustentabilidade, né? E claro, só que uma coisa é você se deixar levar por esse desespero e priorizar questões que você sabe que são paliativos, mas que numa visão espiritual, o mundo realmente caminha para um processo degenerativo. Então, você agora não vai pegar e sair por aí, igual vejo os cristãos agitados. Olha, se bobear, sabe que tem igrejas, agora foram, há pouco tempo, descobriram as igrejas que são de esquerda. Montaram grupos evangélicos de esquerda para fazer protesto, para fazer piquete, né? Piquete que fala? Piquete? Protesto, pintar a cara, fazer... desculpa. Não é essa a nossa missão. Não é essa? Bispo, você é de direita ou você é de esquerda? Meu amado, eu sou de Jesus. Mas, bispo, se o povo, aquele presidente, aquele outro, amado, vocês sabem em quem eu votei. Eu sou paraquedista, sou uma pessoa hiper patriota, sabe? Me arrepio ao cantar o hino nacional, então dá para você imaginar em quem eu votei. Mas a minha base e a minha estrutura de fé não está no presidente em si, está em Deus. E eu oro para que ele siga os preceitos de Deus, porque se não seguir, meu amado, o Brasil vai continuar péssimo, mas nós vamos continuar em perfeita vitória. Porque temos uma promessa de Deus, nós temos um planejamento de Deus a nosso respeito. É isso que eu começo enfatizando com você, senão nós vamos ficar que nem todos os outros aí, né? Como dizia o salmista, perderam o tino. Porque o universo está morrendo. Calma, porque a nossa base, amados, nossa base não não são as circunstâncias. A nossa base é a fé. E aí está o espírito de poder, de amor e de moderação. Tenha moderação. Tenha coerência. Tenha planejamento. Acredite nos planos de Deus, queridos. Acredite. Porque se você se deixar levar, se nós, que às vezes eu fico falando só você parece que para mim é muito fácil. Não é não.
Não é, eu também tenho as minhas tertúlias, amados. Só que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente precisa entender aqui que tem dois grupos de pessoas nesse mundo, né? São os 2/3 de salvos, dos quais, graças a Deus, eu faço parte. E você diga amém pela sua parte, não é? E outro grupo de 1/3 de perdidos que não vai ter acesso a essa fé. Agora, nós temos o dom da fé, então nós temos que buscar o quê? Focar nessa fé para agradarmos a Deus. Porque quando nós focamos na fé e seguimos, sabe, de maneira acirrada, nós jamais vamos ser decepcionados ou jamais vamos ser frustrados, meu amado. Jamais. O próprio apóstolo Paulo, quando ele fala aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 4 e 5, Paulo diz, a minha palavra, sabe, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse nessas coisas. Sabe, o universo está morrendo. Não. Até porque nós sabemos que Deus tem um plano, que lá no Apocalipse ele disse que tem anjos nos 4 cantos da terra. Bispo, você sabe que tem gente que duvida dessas coisas da Bíblia, porque eles ficam até hoje dizendo assim, não, mas então a Bíblia afirma que a Terra é quadrada, a Terra não é quadrada, a Terra é redonda. Meu amado, a Bíblia quando fala dos 4 cantos da Terra, está falando dos 4 pontos cardeais. É norte, sul, leste e oeste. Existem bases, existe uma estrutura, existe um planejamento de Deus, uma perfeição. Olha o universo com todas as suas galáxias, uma coisa perfeita, uma montagem toda estrutural para que nós estivéssemos aqui na Terra enquanto Deus mantiver esta equalização de planejamento, né, da criação ao arrebatamento. Diga, existe um planejamento de Deus. Planejamento de Deus é da criação ao arrebatamento para este planeta, para esse cosmos, para este universo. Você está entendendo? Agora, quem fica com as circunstâncias, quem é movido pelas circunstâncias e não pela fé, desculpe, amado, fica muito desorientado. Eu tenho dito aqui, tem medo até de bala perdida. Eu tenho dito isso desde que eu fui a Santos. Parece uma brincadeira, às vezes uma forma chocosa, alguém pode pensar, mas não é não. É uma verdade na minha vida. Eu não tenho medo. Olha que eu moro no Rio de Janeiro, hein? Olha que a gente escuta aí os tiroteios o tempo todo. Pelo menos na televisão, que parece que é 24 horas. Não é. Quem está longe tem medo até de vir ao Rio de Janeiro. Não é assim também. Mas eu escuto, às vezes, os tiroteios, só que eu não tenho medo de bala perdida, porque eu não sou perdido. Bala perdida é para quem está perdido. Eu sou achado de Deus. Então eu oro pela bala achada, né? Eu digo, Senhor, dá tempo para mim, né? Dá mais tempo, eu quero viver. Deus quer que a gente ore assim, né? Guarda-nos, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, eu dou ordem aos teus anjos. E vamos avançando, vamos vivendo, focados no plano de Deus, amados. No plano de Deus na nossa vida, no planejamento. Porque Deus tem sempre um planejamento. Deus tem sempre um plano. E Paulo disse, isso tudo não é com sabedoria humana, não é com palavras persuasivas, mas são palavras de espírito e de poder. Olha o nosso tema aí, poder, amor. Poder, amados. Poder que termina, né, com a palavra moderação. A moderação é o quê? É o planejamento. Sabe? É você estar com as suas emoções sempre equalizadas pelo plano de Deus. Romanos capítulo 12 diz que você tem que estar com a tua mente transformada pela palavra, renovada pela palavra, para que você não pense de si mesmo além do que convém, ou seja, pense com fé. Não como aquele povo que o Senhor fala lá no Pentateuco, que diz, olha, não é a força do seu braço, Deuteronômio. Não diga, foi a força do meu braço que adquiriu riquezas. É Deus que dá forças. Então, essa conotação, essa organização que você tem que ter sempre
precisa ser focada no plano de Deus. Eu poderia aqui, citar várias questões, vários exemplos de estrategistas poderosos, muitos estrategistas. Poderia citar Noé, Moisés, Neemias, José, Josafá, o próprio salmista Davi, Salomão, muitos estrategistas, o próprio Jesus, você veja, Jesus montou logo o seu corpo ministerial, né? Então, nós poderíamos ficar aqui falando sobre muitos exemplos, inclusive, de estrategistas mesmo do Senhor, mas eu quero focar com você numa questão de planejamento que precisa ser ligada a essas questões que nós colocamos logo aqui no início. A visão. Deixa eu pegar o quadrinho aqui para a gente se orientar. Visão, organização, foco e realização. E o maior exemplo bíblico de tudo isso, amados, é o próprio Deus, a própria criação. Se você vai lá no Gênesis, já no capítulo, nos primeiros momentos da criação, no capítulo 1, e depois entre o capítulo 2, nas conclusões, você vai vendo as narrativas, e logo no início você observa que Deus viu que era bom. Então, tem que ter uma visão, a organização, o foco e a realização. Isso tem que ser um pacote completo. Você não pode sair, como diz o ditado carioca, que nem cego em tiroteio, né? Ou dando tiro para todo lado. Você não pode viver por aí perdido igual agulha no palheiro, diria o bom mineiro. Não, meu amado. Você tem que ter essa visão, organização, foco e realização. Assim foi constituída a criação. Todo o plano de Deus foi constituído dessa forma. E você vê que Deus criava e depois ele conferia. Dizia, viu Deus que era bom. Olha, visão, organização, foco e realização. Não se deixe levar por questões perdidas, desfocadas do que está na palavra. Porque quando é Deus que está na coisa, meu amado, ela sai da esfera do conformismo. Ela sai da esfera da zona de conforto. Ela entra numa esfera de fé. E aí eu pego, por exemplo, sem ser redundante e já sendo, lá em Gênesis no capítulo 12, o exemplo de Abraão. Abraão, Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E diz que Abraão não pensou duas vezes e foi. Então olha esse passo de confiança, é isso que Deus quer de nós. Agora, quando você vai ver a história toda de Abraão, você vê que entre Abraão e até atingir a promessa de ser pai de muitas nações e tudo mais, que estaria em Isaac, houve uma perda naquele momento ali. Houve um imprevisto, houve um momento, uma situação vexatória até, porque Sara olha para a escrava, Sara já lá com seus 70 e poucos anos, já não devia estar nem muito afim, você sabe como é que é casamento, é complicado, né? Irmão, só muda o CEP. É claro, é o dia a dia, é a luta, são os filhos para criar, é a casa, não é aquela coisa da juventude. Então imagine Sara, que já disse que ela tinha perdido o costume das mulheres. É muito mais fácil. Olha o problema da zona de conforto, do imediatismo. Tinha lá as escravas, era uma coisa natural naquele tempo. Ela disse, por que você não vai lá? Olha, Abraão deve ter olhado, né? Agar devia estar lá com seus, no máximo, 30 anos de idade, imagine, né? A flor da juventude ainda, e falou, vou fazer esse sacrifício, né? Só que não era o plano de Deus, não era o planejamento de Deus, não era o projeto de Deus. Então, amados, líderes abençoados, ovelhas interativas, e é importante, às vezes você diz, bispo, mas isso nem é para mim, isso não é para você, amado. Multiplique, compartilhe, habitue-se a acessar o nosso site, todas as reciclagens ficam lá, postadas,
tem resumos, tem sínteses, tem flashes. Compartilhe essas verdades, essas visões, amados. Porque o povo de Deus, a história de vida humana não muda. A carne continua sendo o mesmo. Todos esses exemplos são exemplos para nós observarmos. Porque o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então, observar não são as circunstâncias, não. O inimigo, a carne, as tendências da nossa carne, o mundo, vai sempre nos oferecer atalhos, vai sempre nos oferecer circunstâncias favoráveis. Elas podem ser circunstâncias favoráveis, mas se não forem bíblicas, não são para nós. Então você está entendendo por onde tem que passar o nosso planejamento? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, nos deu espírito de poder. Não dá para conceber que depois Abraão passasse aquele sufoco todo. Deus até abençoou Ismael. Sabe, Deus até atendeu, Ismael chegou, tem lá a sua descendência, ok. Teve mas a bênção, sabe, a herança para chegar aos nossos dias, a graça, isso passava por Isaac e não por Ismael. Tanto que nosso apóstolo tem um dos livros que eu amo muito, que é Lei e Graça, que ele trata disso com uma propriedade tremenda. Se você ainda não leu esse livro, deve ler, principalmente se você é um líder, né? A Lei e a Graça. Ele faz essa explanação de uma forma muito linda, colocando o filho da livre e o filho da escrava, a lei, a graça, nesses aspectos. Então, você vê aí o deslize. Aconteceu um deslize. Não precisava, mas aconteceu. Aconteceu. Bispo, isso nos trouxe até os dias de hoje. Ok, porque o plano de Deus, ele sempre prevalece. Mas o homem é que sempre escorrega. Eu não consigo, amor, aceitar, sinceramente, que Deus tinha para, por exemplo, para Sansão, uma morte terrível daquela. Morrer com os olhos furados, cego, envergonhado, sabe? Agarrado a uma coluna no meio do templo. Não era esse o plano de Deus para Sansão, com certeza. O plano era que ele matasse, derrotasse. Isso teria que ser cumprido. Você está entendendo? Então, a diferença é como isso vai se desencadear na nossa vida. E agora? Muito mais agora. Paulo, ele cobra o tempo todo a nossa responsabilidade. Muito mais agora. Agora nós temos Cristo em nós. Agora nós temos a palavra de Deus nos guiando. O Espírito que nos guiaria a toda a verdade, que Jesus disse, já foi revelado ao apóstolo Paulo e agora já está em nós. É o Espírito da graça. Mas se você, sabe, não entender o plano de Deus, o planejamento de Deus, Deus sempre teve um planejamento organizado, meu amado. Jó entendeu isso. Jó no capítulo 42, ele diz, versículo 2, ele diz, eu sei, Senhor, bem sei, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele sabia, ele disse, a situação estava estranha, estava difícil, estava complicada, ele disse, mas nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Outro momento também, lá, se você for lá em Números capítulo 13, em Números, por exemplo, no capítulos 13 e 14, que narra esse fato, ele diz, vai lá, manda os espias. Foram 12, amados. Só que 10 não olharam a terra. 10 olharam os gigantes. Sabe? Ele disse, olha, o povo lá é gigante, vai nos devorar como gafanhotos. Eles não viram isso. 2, Josué e Caleb, que estavam com o Espírito da Graça, o Senhor disse, neles havia outro Espírito. Eles viram, né, uma terra que emana leite e mel. Eles viram a proposta de Deus. Eles disseram, o Senhor disse que ia nos dar, vamos, subamos e possuamos a terra que o Senhor nos prometeu. Então, olha, entender o planejamento e fazer o seu planejamento tem que estar sobre o planejamento ou sob o planejamento. Tem que estar na proposta de Deus e sob a poderosa mão de Deus. Sabe? Envolvido em todos os aspectos, sempre focado no que Deus prometeu. E acredite, não vai ser a maioria. O apóstolo Miguel Ângelo mesmo sempre diz, ele diz, olha, se eu fosse me deixar levar pela maioria do corpo ministerial que estava comigo na época lá em Piedade, eu não teria vindo para o Campinho. Não teríamos hoje uma catedral
que cabe ali, arrumando direitinho, quase 7.000 pessoas sentadas, com ar-condicionado, uma cidade refúgio, um prédio administrativo, num eixo da Zona Oeste muito bom. Uma cidade refúgio. Ah, mas muita gente dizia para ele outras coisas, mostrava para ele outras coisas. E ele é sempre a maioria. A maioria está sempre na zona de conforto, a maioria está sempre na carne, a maioria está sempre no imediatismo, a maioria não está sempre focada. Senão a maioria estaria, por exemplo, ligada aqui conosco, mas acredite, a maioria está vendo o Jogo do Brasil hoje. Quando eu soube do Jogo do Brasil, eu cheguei a pensar, falei, ih, amor, como vamos fazer? Tem Jogo do Brasil. Eu disse para ela, mas só que eu já anunciei a reciclagem, então também tem reciclagem. E graças a Deus que eu já sei, já vi aí que temos dezenas de pessoas, inclusive de fora do Brasil, né? Nossa Bispa Suzete já postou também que está ligada, pastor Nuno de Portugal, também sei que está sempre ligado conosco. Então, graças a Deus, já estamos suficientes, número suficiente, se tivéssemos só nós. Mas já vi que tem muitos outros ligados. Glórias a Deus, porque você está entendendo a importância da reciclagem ministerial na sua vida. Como tem sido na nossa também. Não é verdade, amor? Porque nós não vamos ser como os 10 espias. Nós vamos viver como os 2 espias. Eles nos representavam. E acredite, você que já está ligado, está sempre, eu vejo irmãos aí que estão ligados, é comigo na terça-feira na escola de capacitação, nos cultos apostólicos, nas consagrações, pessoas não se cansam, grupos, igrejas locais, que eu sei, eu acompanho, eu vejo, que estão sempre ligados. Irmãos, nós não somos a maioria, nós somos a minoria. Só que o plano de Deus está se cumprindo em nossas vidas, como se cumpriu na vida de Josué e Caleb. Porque senão fica discutindo. E a pessoa fica discutindo. As pessoas sabem que tem gente que questiona, por exemplo, com quem Caim teria se casado. Né? Caim matou Abel e depois, com quem ele casou? E depois a Bíblia diz que teve Caim, teve Abel, depois teve Sete. Ué, só homem? E já começam a pensar, irmãos, não foi assim. Depois de Sete, Eva teve muitos filhos, muitos filhos. Então Caim se casou com uma irmã ou com uma sobrinha, ok. Isso era possível na época. Sete se casou com uma irmã ou com uma sobrinha, mas as mulheres tinham muitos filhos, não eram 2 ou 3 no máximo, como é nos dias de hoje. Outra questão, a arca de Noé, peraí, os animais, tem gente que questiona, diz, mas peraí, os animais, eles tiveram fazer suas necessidades fisiológicas, como pode? Encafurnados ali, porque até o tempo de poderem sair da arca, amados. Acontece que se Deus, o mesmo Deus, que é capaz de passar, e você vê, se você for lá em Gênesis, olhar essa história, né, de Noé, você vê ali Deus lançando toda a orientação, Deus lançando toda a orientação ali a Noé, com relação à arca, todas as medidas, tudo direitinho, e você acha que Deus não ia também provocar um sono, uma hibernação na vida desses animais? Com certeza. Esses animais hibernaram, ficaram lá, olha, todos em repouso, com tranquilizante. Deus deve ter dado outras orientações, algumas ervinhas, né, que fizessem com que eles hibernassem. Não, até um filme, mas aí, claro, isso é uma especulação, né? Mas isso é perfeito. É a lógica humana que a gente está aqui colocando, a gente está conjecturando, mas o que eu estou dizendo para você, amado, é que um Deus que orientou e planejou, iria deixar qualquer outro detalhezinho, a pessoa às vezes se apega em detalhes, desculpe, amados, até bobos, né? Picuinhas, coisas de velhas caducas, como Paulo diz a Timóteo, para confundir. Por quê? Porque estão muito envolvidos com as questões humanas. E não pode. É fé. É por fé. O crente é por fé. É a lógica espiritual. É Hebreus 11, 1. Diz que a fé é certeza. Esperança e certeza. Disse, certeza.
convicção de fatos. Então, a fé é isso, é lógica espiritual, certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. E pronto. Diz a palavra que Abraão, crendo contra a esperança, o Senhor, fez com que ele visse, esperasse coisas que não são como se já fossem. Olha só, é isso que é quando a gente está focado no planejamento espiritual de Deus. E aí tem que ter essa atenção. Por isso que eu coloquei aqui essa organização do planejamento, trago para você de novo, porque nós, na graça de Deus, não podemos nos deixar incorrer nos mesmos erros que aqueles homens incorreram. Visão, organização, foco e realização. Nós temos que definitivamente, amados, o povo de Deus, o povo da Cristo Vive, o povo que tem palavra à sua disposição, não pode. Eu me lembro uma vez, numa viagem com o bispo Gustavo, nosso bispo de Nova Iguaçu, meu amigo querido, mais chegado que o irmão, ele disse, bispo Daniel, os crentes do Ministério Cristo Vive não podem dar a desculpa de Oséias 4:6, que diz que o povo de Deus tem sido destruído porque lhe falta conhecimento, porque o altar Cristo Vive jorra conhecimento o tempo todo. Estamos aqui jorrando conhecimento. Então nós temos que entrar definitivamente nessa organização de planejamento, sabe? Planejamento, plano, projeto, visão, organização, foco, realização. A gente não pode se deixar levar, se desviar nem para a direita nem para a esquerda, como disse o profeta Isaías. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito, nós precisamos estar convencidos, amado. O crente da graça de Deus, ele tem que estar convencido desse plano perfeito de Deus. Senão vai ficar igual todo mundo, discutindo, mas espera aí, mas será que a Terra é quadrada? Irmãos, já falei aqui os 4 pontos cardeais. Então, quando fala 4 cantos da Terra, é norte, sul, leste, oeste. É uma organização, é um planejamento. Isso aqui não falha. Diz que é uma segurança que tem 4 anjos poderosos segurando. Enquanto houver um eleito na Terra, mano, agora tem crente com medo do Apocalipse. Meu irmão, as tragédias do Apocalipse, no arrebatamento da igreja, nós vamos estar, olha, nas nuvens. Isso não passa pela nossa vida. Mas tem gente perdendo tempo com esses ensinos de escatologia, com medo, querendo saber coisas que são para Deus, são para serem enxergadas no tempo certo, na hora certa. Amado, verão, outono, inverno, primavera, tudo organizadinho. 4 bases. Não tem como isso aqui falhar, isso não pode falhar. Você for ler, você vai ter que ler depois, que o tempo não vai nos deixar ler agora, mas Efésios, capítulos 1 e capítulos 2 de Efésios, você vai ver o plano de Deus certinho para nós, os eleitos. Se você for ler Romanos, o capítulo 8, você vai ver o plano de Deus, o planejamento de Deus. No versículo 1 de Romanos 8, ele já diz, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O 2, ele diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. E depois ele vai dando instruções da nossa carne, mostrando como é que nós temos que nos comportar. O capítulo 8 de Romanos é uma aula tremenda. Tem ali todo o planejamento. Isso não falha, isso não pode falhar. Então, espírito de poder, planejamento. Qual é o nosso planejamento? Qual é a nossa máxima? Qual é a nossa prioridade? Mateus capítulo 6, depois que Jesus fala de todas as dificuldades que nós vamos ter, ele diz no versículo 33 o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Nós, da graça de Deus, amados, não podemos negociar. A máxima da nossa vida tem que estar sempre no reino de Deus e na sua justiça. Em primeiro lugar. O resto, as demais coisas nos serão acrescentadas. O resto
é o que o mundo tem dado para os filhos de Deus, amados. Sabe o que é resto? Resto, procure depois, eu não vou nem falar para você aqui agora no dicionário. Resto, essa palavra tem origem no reto. Então, resto não é coisa para o povo de Deus. Restolho. Para nós, são as demais coisas. Para nós é o que promete Isaías 1,19. O grande alquimista cósmico, nosso Deus. O apóstolo Miguel Ângelo diz que Deus é o grande alquimista cósmico, ele transforma maldição em bênção. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis, comereis, comereis. Receba, amado. Eu recebo o melhor desta terra. Então, a gente vê aí, sabe, guerras, rumores de guerras, filhos contra pais, pais contra filhos, destruindo-se a família. A ideia original, a coroa da criação de Deus, que é a família, destruindo, ok. E nós? Nós não vamos negociar com as nossas convicções espirituais, amados, com o planejamento de Deus. A gente sabe onde está o planejamento de Deus. O universo está morrendo? Ok, quanto mais o universo estiver morrendo, mais próximo estará o arrebatamento da igreja. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós já saímos deste mundo. Nós já estamos na graça. É Mateus capítulo 6, versículo 33 que eu citei. Então, nós já estamos na graça. E a graça de Deus é isso aqui, olha. A mesma coisa que aconteceu no Salmo 105, 37. Então fez sair o seu povo com prata e com ouro, e entre as suas tribos, amado, as nossas tribos, as nossas igrejas, as nossas famílias, as nossas casas, amor, eu recebo. Eu ligo aqui com a minha esposa, estou dando as mãos aqui, ligando com a minha esposa agora. Nenhum só inválido, ou seja, nada pode dar errado nas nossas vidas mais, irmãos. Nós temos uma promessa para esse ano, 7 anos de vacas gordas, amados. 7 anos de vacas gordas, 7 anos de fartura, meu querido. 7 anos. E olha que nós, graças a Deus, amados, agora, em maio, completamos também 7 anos, hein? Na diretoria de missões. Glórias a Deus. 7 anos, estamos aqui aprendendo com vocês, há 7 anos na diretoria de missões, dentro desse planejamento de Deus, não abrimos mão do nosso chamado e emendamos agora com 7 anos de vacas gordas e 10 anos de paz. Custe o que custar. Ah, bispo, mas todo mundo está contra o presidente. Bispo, estou fazendo aí, olha, não sei, tem umas campanhas, tem umas situações, tem uns governos aí, tem uns governos estaduais que estão se rebelando. Amado, calma, muita calma nessa hora. Sabe por quê? Porque com Deus em primeiro lugar, diz aqui o bispo Tuchinski, que eu dei um testemunho sobre ele hoje, logo no início, não sei se ele chegou a ouvir, de fé, né? Bispo Tuchinski diz aqui, prioridade vem de prior, no latim, primeiro. Olha, legal, bispo, que bom, é isso mesmo. Bispo Tuchinski, como eu disse no início, priorizou quando estava com um momento de escassez, conversamos e eu disse, bispo, não pare de semear e vamos entrar em uma linha de oração. Passei para o apóstolo, tomamos todos posse da vitória, rapidinho o bispo Tuchinski deu a volta por cima e hoje é um dos nossos grandes dizimistas, fidelíssimos. Amado, se Deus quer, você pode. Se Deus quer, você pode. Então, eu quero que você feche comigo hoje, entendendo essa questão da nossa série Poder, quando diz moderação, planejamento. Olhando, vendo, sentindo as dificuldades do mundo, ok, mas dentro de um planejamento, plano, projeto de Deus, na visão que Deus tem para nós, na organização que Deus deixou para nós nesse mundo, no foco que Deus estabeleceu para nós e na realização de Deus, que fecha lá em Romanos capítulo 8, no versículo 37 ao 39. Estamos seguros, tranquilos, sem temor do mal, meu amado. Sem temor do mal. Vamos avançar. Vamos. Juntos, em nome de Jesus, vamos avançar, ligados no foco, na realização, na visão, no planejamento, plano, projeto. Amém. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Sinais atrás de sinais, em nome de Jesus.
vamos ficando por aqui. Até a próxima reciclagem ao vivo. Em nome de Jesus, eu com a minha esposa, sempre nos despedimos de você, dizendo graça e paz.